Porque o Natal é uma das épocas mais esperadas do ano para todos nós, né? Principalmente pelas crianças. Com luzes, presentes e encontros com a família, criando aquele clima mágico. Mas como explicar para as crianças o verdadeiro significado do Natal? Qual a importância disso, deles entenderem desde cedo? Quem vai te contar agora é a psicóloga infantil Aline Arruda, que vai nos ajudar a explicar para essas crianças a importância dessa data. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Joana. Boa tarde a todos. Aline, eu já quero começar essa entrevista explicando o básico, né? Como falar para as crianças sobre a importância desse momento, que é tão importante, de reunir a família, falar sobre os símbolos natalinos também. Isso é super importante porque as crianças começam vendo um movimento que é muito comercial, de comprar presentes, de correr contra o tempo, e aí ela fica muito na percepção de que ele vai estar voltado para essa questão de presentear, né? Mas super importante que até antes mesmo da chegada do período do Natal, ou chegou agora, né, véspera, conversar sobre o principal. Né, sobre o nascimento de Jesus, sobre o respeito, sobre o amor, sobre o compartilhar em família. Principalmente pessoas que têm famílias, né, numerosas, às vezes não vai conseguir encontrar ali todo mundo, mas tentar falar. E aí não só sobre a questão do respeito, do amor, do compartilhar, mas também entender que vão ter famílias que não vão ter a mesma oportunidade, e aí uma forma também de colocar a criança já pensando que brinquedo, por exemplo, ela poderia escolher para dar para uma criança que não tem, e aí ela vai entendendo que o significado do Natal não está somente associado à questão do consumo, dos presentes, mas sim do amor ao próximo, independente dela conhecer ou não esse próximo. Muito importante que você falou, porque a nossa infância é a nossa base da formação do indivíduo, né, do cidadão. E desde pequeno você inserir o seu filho nessa corrente de solidariedade é muito importante para criar um adulto um pouco mais responsável, com visão de civilização, sociedade e futuro, né, e praticar o bem. Isso. A gente fala muito no desenvolvimento infantil sobre comportamento pró-social, que é o comportamento de ajudar o outro desde pequeno, né? As crianças pequenas, elas começam a aprender observando o comportamento dos adultos, observando o comportamento dos pais, e aí ela vai aos poucos se inserindo nesse processo, né? Às vezes é ajudar cedendo a vez no balanço, às vezes é compartilhando o lanche para aquela criança que não levou, e aí ela vai entendendo. A percepção de ter uma religiosidade, né, independente da fé, é um fator de proteção porque sempre ensina sobre amor, respeito, e algumas famílias não vão ter essa percepção tão forte de religiosidade, de fé, mas ainda assim ensinar a criança, não é, sobre o outro, sobre respeitar, sobre as diferenças, é super importante. Eu acompanho muito, eu tenho sobrinhos, primos, filhos de amigas, né? E eu vejo que tem muito livro de histórias infantis falando sobre a simbologia do Natal, né? Os símbolos, as tradições. É muito importante esse tipo de material para inserir a essência natalina na vida da criança, Aline? Super! E hoje a gente tem até aqueles estilos que é de colorir, né? Então, livros de colorir com essência natalina, com histórias. Então, a criança vai se naturalizando desse conhecimento e vai cada vez mais ficando curiosa para conhecer outras histórias, né? Histórias bíblicas, histórias de personagens que estão lá, de homens, de mulheres, da própria infância de Jesus. Então, elas vão se familiarizando com aquilo e isso fica não só no período do Natal, né? Se estende ao longo do ano. Aline, e tem muitas crianças que têm pais separados, né? E esse momento do ano termina sendo um pouco mais delicado, porque muitas vezes os dois pais querem passar com a criança, mas por N motivos não podem. Como que você indica para o pai, para conversar, para chegar para o filho, para explicar também o porquê está passando com o pai, por exemplo, e depois passar com a mãe? Como lidar, gerenciar essa situação nesse período, porque as emoções ficam à flor da pele, né? Ficam. A criança, né, pela vontade dela, ela estaria com os dois. Mas antes de conversar com a criança, é super importante que os pais tenham maturidade para conversarem sobre, né, qual vai ser a decisão, quem vai ficar com a criança naquele período, no ano novo. Então, os pais tomarem uma decisão, né, acertada, que seja melhor para a criança, que não fique pensando só na sua vontade em particular, tomando essa decisão, conversar com a criança. Olha, você vai passar, por exemplo, com a mamãe, mas quando for no próximo fim de semana, no próximo feriado, vai estar com o papai ou com a família do papai. E assim, mesmo que a família
esteja ali com conflitos, com situações a resolver, que fique entre eles, né? Que a criança, o bem-estar da criança é mais importante e ali com ela eles estarem bem. E é muito importante esse diálogo porque coloca a criança como um indivíduo, um ser pensante, que muitas vezes os pais, no decorrer do dia a dia, terminam deixando de lado um pouco as opiniões, o querer da criança. Então, para os pais, é muito importante também ouvir a criança, entender aquilo que eles querem, né, o que pensam, para poder gerenciar todo esse sentimento, esse acúmulo de sentimento. Super importante. E ainda mais que assim, quanto mais os pais dialogam com os filhos, menos tempo eles vão passar em telas, sabe? Menos tempo eles vão ficar naquele processo ali que vai sendo prejudicial à saúde. Então, conversar com a criança, perguntar sobre, por exemplo, o que você sonhou, o que você brincou, o que você quer brincar, tá assistindo alguma coisa, o que é, contar também sobre o seu dia, né? Juntar a criança para participar do processo da celebração do Natal, né? Olha, vamos arrumar a casa, me ajuda aqui a preparar essa sobremesa. Então, colocar a criança ali fazendo parte, ela vai se sentir importante na família, vai vendo o significado de importância de ter a família, seja ela de uma pessoa ou de 10 pessoas, né? Mas a criança ir se envolvendo naquele período, nesse processo tão gostoso que é o Natal. Aline, muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos e orientações para os pais, né? Muito obrigada. Feliz Natal para você. Feliz Natal para todos. E quem tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode entrar em contato contigo na tua rede social, né? Isso, @alinearruda.psi. Muito obrigada. Obrigada.